Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Pedro Gonçalves, também colega de profissão, engenheiro agrônomo e também um dos nossos analistas de mercado. A gente lá faz uma pancada de análises, né, referente aos mercados e tudo aquilo que interfere na cadeia produtiva da carne. Pedro, vamos começar falando da cotação da arroba do boi gordo. Exatamente. Cotação, que a gente já tinha no outro Mercado Sem Rodeios falado, né? Primeira queda no ano. E começa fevereiro, aquele marasmo, né? Negociação um pouco mais truncada. Preço em algumas praças cai, ajusta um pouco para baixo. Algumas até tem um ajuste positivo. Mas o cenário é bem morno, bem lateralizado em questão de preço, né? Mas quando a gente pega de oferta de abate, a gente vê os abates caminhando muito bem. Inclusive, esse ano comparados ao ano passado, praticamente na mesma faixa, né? Comparativo janeiro, fevereiro, fevereiro. Então, cenário muito abate, mas preço bem lateralizado, né? Escuta, e a cotação da arroba São Paulo está entre 325 e 330 por aí. Exatamente. Dependendo aí, boi comum, boi China, a gente vê algumas precificações um pouco acima disso, mas depende do gado, né? Depende de onde está fazendo a comercialização. Referência fica na faixa 325, 327, 330, caminhando por aí, né? Escuta, e você, eu vi que você fez um monitoramento aí do abate de fêmeas. Como é que foi o abate de fêmeas esse ano? Exatamente. Pegando os dados do CIF, né, que seriam as inspeções federais, né, de todos os frigoríficos aqui do nosso país, a gente acabou vendo que o abate de fêmeas para janeiro de 2025 foi maior do que janeiro de 2024, né? A gente falava participação de fêmeas em 2024, que foi recorde, né, mais de 44%, e a gente já começa o ano com mais fêmeas abatidas. Se for pegar aí em números, né, fica de 25, 26 mil aí o abate de fêmeas a mais do que foi em janeiro de 2024 e 50 mil, mais ou menos, a menos de machos abatidos em relação ao ano passado. A gente vê um começo de ano com semanas praticamente recordes no comparativo aí de janeiro, mostrando que o abate vem bastante acelerado desde o ano passado e permanecendo em 2025, né? Na nossa pesquisa diária, a gente levantou o mercado diariamente. O que nós notamos foi que em algumas regiões do Brasil, em algumas praças pecuárias brasileiras, o volume, ou vamos dizer, a grande oferta é de fêmeas, né? E a Exatamente. gente imaginava que, em função do tremendo abate que aconteceu o ano passado e no ano retrasado, a gente teria um refresco com relação ao abate de fêmeas, justamente para produção de bezerro, né? Mas o que a gente tem visto Justamente o contrário, né? não é isso, tá? O abate de macho também diminuiu, mas a oferta hoje para abate, em algumas praças, é notavelmente maior com relação a fêmeas. Exatamente. Se a gente pega aí dois estados que são referências, né, Rondônia e Mato Grosso, somados os dois, são mais de 50 mil fêmeas a mais abatidas em relação ao ano passado. Alguns estados vieram ao menos. Paraná, São Paulo, acabou dando uma diminuída, alguns outros estados também. Mas os que tiveram oferta maior de fêmeas, o abate foi muito maior que do ano passado. É claro que 30 mil foi considerar 3 dias de abate de algumas unidades frigoríficas, então ficou mais ou menos na mesma faixa, mas a gente vê essa tendência, né? Muitas fêmeas ainda sendo abatidas, uma oferta muito grande para esse começo do ano, mostrando aí que talvez o ciclo pecuário que todo mundo fica perguntando ainda não tenha virado, né? Claramente não virou, né, Scott? É, a tendência é a gente, vamos dizer assim, com relação aos bovinos para a reposição, né, a gente teve uma procura maior, o mercado está mais ativo do que nos anos anteriores. Isso é um dos termômetros, né, que diz que a gente está se aproximando de uma virada de preço. Você tem alguma coisa para falar aí a respeito de taxação dos Estados Unidos com relação ao Brasil, ou ainda é tudo especulação? Ainda tudo especulação, né? Mas muita coisa acontecendo. A gente vê o Panamá saindo da Rota da Seda por pressão dos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo nesse início de ano para os norte-americanos, né? Questão da taxação México e Canadá, que acabou voltando atrás, né? Pediu um delay de mais um mês ali. Algumas negociações estão acontecendo, mas é a forma de negociação do novo presidente, né? Ele põe um pouco de medo, vê o que vai acontecer. Se vier uma resposta dura na mesma proporção, ele volta um pouco atrás. Ainda não teve alguma coisa andando com relação ao Brasil, mas ele fala bastante dos BRICS, né, em relação à China, teve uma taxação aí 10%, estão ainda em negociação para ver tudo o que vai acontecer, mas ainda firme, nada colocado na mesa. É, o que a gente, o que nós vamos soltar para vocês na terça-feira da semana que vem, dia 11, uma carta a grãos, onde a gente esclarece que a questão
da imigração e do tráfico de drogas é a questão menor com relação a essas medidas norte-americanas. Elas vêm mais em função do déficit norte-americano. Os Estados Unidos hoje, eles importam mais do que exportam. Não é? Por quê? Porque a moeda base é o dólar e eles sempre têm uma vantagem na hora de comprar mercadorias. Né? Por exemplo, a, embora a cotação do dólar tenha caído, mas quando eles vêm comprar carne no Brasil é 6 para 1, 5,80 para 1. Então é muito vantajoso comprar matéria-prima no Brasil, principalmente da agricultura e da pecuária brasileira, do que produzir lá, né? Então a produção lá está muito mais ligada à segurança alimentar do que realmente a eles serem mais ou menos competitivos do que a gente. Nós somos mais competitivos, tá? E nesse relatório que a gente vai soltar, nesse documento que a gente vai soltar no dia 11, a gente explica direitinho o que está por trás dessa taxação, porque eles estão taxando inclusive os amigos. Quando você fala aí México e Canadá, é o NAFTA, né? Que já era uma política de livre comércio. Então a coisa, os americanos devem estar tentando diminuir esse déficit e, é claro, uma das maneiras mais evidentes é aumentar o imposto de importação. Mais alguma coisa, Pedro? Aí o pessoal que está acompanhando, né, o mercado aí, querendo saber como que vai ser fevereiro, né, Scott? A gente fez um levantamento comparativo, pegando a nossa série toda, né, o histórico todo, também os últimos 10 anos e os últimos 5 anos. Se a gente pega as médias de preço, fevereiro sempre vem um pouco abaixo do que é janeiro, inclusive janeiro costuma ser o maior preço do primeiro semestre. Então a movimentação, a sazonalidade do que a gente vê para o mercado do boi gordo, né, primeiro semestre. Então, todo mundo está bastante atento, querendo saber como vai ser fevereiro. Talvez tenha alguma movimentação mais próxima do fim do mês, que fica mais próximo do carnaval. Inclusive, o carnaval vai acontecer em março, né, nos primeiros dias. Então, a gente deve ter alguma movimentação saindo dessa morosidade, mais ao longo do final do mês, né? O que você quer dizer com movimentação? Mais compra, né? O escoamento de carne saindo melhor, porque início do ano é aquela coisa, né? Você pode ter um abate que vem bastante movimentado, mas o escoamento é bastante afetado, principalmente pelos impostos, né? O poder de compra do brasileiro no início do ano é bastante afetado, né? Ele tem um poder de compra um pouco menor, tem que pagar os impostos, matrícula escolar, um monte de coisa, uma série de coisas que tem que fazer o pagamento no início do ano. Então a carne acaba ficando um pouco deixada de lado, né? Inclusive a gente foi no açougue esses tempos, a carne ainda está um preço bastante caro, né? A gente está pegando os preços daquele dezembro que teve a alta ainda do preço da cotação da arroba do boi gordo. Deve diminuir um pouco ao longo de fevereiro, que deve melhorar o consumo, inclusive. Mas o estoque de carne, em algumas unidades, a gente vê que ainda é bastante alto. A carne para o consumidor final não tá bolinho, né, gente? Tá caro, até carne moída tá cara. Então, aí realmente é difícil o escoamento. O que ameniza o quadro, que é ameniza de forma medonha, é que tudo subiu, né? Então, vamos dizer assim, há pouca alternativa para o consumidor final. Eu saio da carne e vou para onde, né? Então, essa alta é generalizada e a gente está caminhando também com juros aí, do jeito que está, a gente tem um quadro realmente preocupante pela frente. Vamos ver o que acontece. Só isso. Acredito que seja isso. Bom, gente, pode falar. Mais informações do nosso evento na Scott. Inclusive, está chegando abril, está chegando encontro de confinamento e criadores da Scott Consultoria. E a gente vai estar lá justamente falando de tudo isso que está acontecendo para esse início de ano. E talvez lá a gente comece a falar das taxações dos Estados Unidos, né? Talvez tenha alguma coisa na mesa mais para a gente conversar. Eu espero que não, porque tá ótimo para os Estados Unidos comprar carne do Brasil e tá ótimo para o Brasil vender carne para os Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos é importante, né? Qualquer mercado é importante, mas a China ainda é o grande comprador. E a gente está também com a espada de Damocles na cabeça da gente, porque eles estão verificando se existe alguma operação de dumping. Não tem dumping nenhum. Tá? Aliás, o Brasil é uma das poucas nações em ascensão que quase não conta com subsídio para o seu desenvolvimento. Não nos últimos 10, 15 anos. Tá? Então a gente está a pleno mercado mesmo e isso nos faz mais competitivos. Ele não falou, ele fala e não fala nada, é que a gente já está com as inscrições abertas para o nosso encontro de confinamento e recreadores. Aproveite, porque, assim como tudo no Brasil, conforme vai chegando perto da data, o preço sobe. Vão garantir o preço agora, porque a inflação chega, o ingresso. É isso aí.
Bom, gente, ó, desejo a todos aí bons negócios, boa saúde, obrigado pela audiência e até breve. Forte abraço a todo mundo, até a próxima.